Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Estou com saudades. Vamos gravar esse videozinho como forma de ajudá-los nessa parte da matéria, como forma de matar um pouquinho das saudades. Matar as saudades dos bons dias, matar as saudades dos meus alunos. Então, vamos lá. Essa aula nós vamos tratar sobre quantidade de calor. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é isso, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês. E aí eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Na aula de agora nós vamos estudar sobre quantidade de calor. Para isso vamos entender essa situação que foi desenhada aqui. Aqui nós temos um fogão, uma panela que está em cima do fogão e temos uma chama aqui. Esta chama, ela transmite energia para a panela. Então, ela vai aquecer a panela. Se tiver alguma coisa dentro da panela aqui, será aquecido. A fim de dar exemplos, nós vamos imaginar que dentro dessa panela nós temos água. Mas poderia ser qualquer coisa. É apenas a fim de exemplo. Então, vamos imaginar que dentro dessa panela nós temos água. A pergunta-chave dessa aula é: quanta energia eu preciso para aquecer a água? Então, até o momento, nós vimos que se eu fornecer energia para essa água, ela será aquecida. Agora a pergunta ficou um pouco mais profunda. A pergunta agora passou a ser: quanta energia eu vou precisar? Para conseguir responder isso, nós vamos raciocinar da seguinte forma: do que vai depender a quantidade de energia na hora que eu esquento essa água? Como assim? Para você entender um pouquinho melhor, vamos pensar assim. Concorda comigo que quanto mais água eu tiver nessa panela, mais difícil vai ser para realizar o aquecimento dessa água? Ou seja, mais energia eu vou precisar? Então, nós podemos falar o seguinte: quanto maior a massa de água, letrinha M, massa que eu tenho dentro dessa panela, maior vai ser a nossa quantidade de calor. Então, eu sei que a quantidade de energia que eu tenho que fornecer, nossa quantidade de calor, depende de quanta água tem ali dentro. Vai depender também do quanto que eu quero esquentar essa água. Se você coloca uma panela com água no fogão, é diferente se você quiser mornar essa água ou você quiser fervê-la. Então, quanto maior for a sua variação de temperatura, ou seja, quanto mais você mudar a temperatura da água, mais energia você vai precisar. E, por último, a quantidade de energia que nós fornecemos vai depender também do que está aqui dentro dessa panela. Nós usamos água a título de exemplo, mas poderia ser um alimento, poderia ser, de repente, brócolis, poderia ser leite, poderia ser água, poderia ser uma carne, um legume, um vegetal. Então, cada um desses, a quantidade de energia que eu tenho que fornecer se eu quiser aquecer é diferente. Então, cada um desses vai ter um númerozinho apenas para ele. Um númerozinho que nós vamos simbolizar pela letra C. Este C, ele vai significar para nós calor específico. Por que o nome específico? Porque é um número que vai depender do que eu tenho ali dentro. Ele é específico para cada substância. Quanto maior for esse número, mais difícil é para eu realizar o aquecimento do que eu tenho ali dentro. E aí eu consigo juntar tudo isso em uma fórmula. Como? Lembrando de algo muito útil. Sempre que você aumenta uma coisa e aumenta outra, aumenta de um lado, aumenta do outro, nós falamos que são grandezas diretamente proporcionais. Na matemática, isso quer dizer que, quando eu escrever a minha formulinha,
as coisas vão aparecer multiplicando uma das outras, porque elas são diretamente proporcionais. Então, nós chegamos nessa equaçãozinha aqui, a qual é popularmente conhecida como que-macete. Veja como tudo que nós falamos está incluso aqui. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor. Então, quanto mais massa, quanto mais água, quanto mais coisa eu tiver dentro da panela, mais energia. Quanto mais eu precisar aumentar a temperatura, imagina esse número aqui crescendo. Esse número aqui cresce junto. A mesma coisa aqui. Algumas substâncias são mais difíceis de aquecer do que outras. Então, esse raciocínio é útil para te ajudar a lembrar da fórmula. Então, sempre pensa nesse raciocínio para ajudar a te lembrar da fórmula. E tem também a frasezinha que macete.